Como estão vocês? Bom, esse é mais um vídeo não roteirizado, porque eu faço sobre efeitos da Spaten. A Spaten devia me dar publicidade, assim, endorsement, coisa assim, endorsement. Mas então, sobre o que eu falarei hoje? Eu falarei sobre uma coisa que me afetou muito e que eu não estou conseguindo lidar com isso. E eu acho que todos nós, muitos de nós fãs de rock and roll e heavy metal, não estão conseguindo lidar com isso bem. Que é a morte do Ozzy Osbourne. Então eu vou falar um pouquinho da carreira dele. Há umas 2-3 semanas ele deu o último show em Birmingham, a cidade natal dele, e ele já estava bastante abalado, muito fragilizado. Ele deu o show sentado, né? Ele cantou uns 30 minutos, músicas da carreira solo dele, e mais uns 30 minutos com o Black Sabbath, a formação original, com Bill Ward. Antes dele ficar doente desse jeito, houve uma turnê, o Black Sabbath fazia turnês com Ozzy, mas estava fazendo pelo menos que eu vi aqui no Brasil em 2013, foi com um baterista solo, da carreira solo do Ozzy. E eu sou sortuda, eu tive a felicidade e agradeço aos céus por ter visto o Ozzy 2 vezes aqui no Brasil. A primeira vez foi em 2011 e eu comprei de última hora, cheguei atrasada na terceira música, ele começou adiantado. E... mais uma cervejinha. E eu cheguei em Mr. Crowley. E a gente tava assim, tudo engalfinhado, porque a gente tudo parecia lá sardinha lá. E eu lá assim, Mr. Crowley. Eu estacionei longe de pacas e saí correndo pra conseguir chegar. E aí eu tava correndo com um cara, esse cara foi atropelado no estacionamento. Eu me lembro do carro pegando ele. E eu continuei correndo assim. Meu Deus, que coisa louca. Eu nem parei pra ajudar o cara, né? E ele deve ter saído correndo depois, mesmo machucado. Porque tinha alguém tentando estacionar e era muito escuro. E eu tive sorte de não ter sido atropelado também. Aí essa picape pegou o cara. E eu me lembro do cara, assim, sendo atingido pela picape enquanto estacionava mesmo. Deve ter se machucado um pouco. E a gente lá esmagado ouvindo as músicas. E, se eu não me engano, o guitarrista era o Gus G. Isso em 2011. Aí tinha uns morceguinhos da Oi, que ainda prestava na época, né? A empresa de telefonia, hoje está em recuperação judicial, pendurados no teto do ginásio Nilson Nelson. E uns 2 anos depois, teve a turnê do Black Sabbath, com o baterista da formação da banda do Ozzy, porque não conseguiram chegar em um acordo com o Bill Ward. Embora o Black Sabbath tenha voltado oficialmente também em 2011, né? Eles não conseguiram. Houve algum problema entre a Sharon, esposa do Ozzy, e o Bill Ward, baterista original do Black Sabbath. Aí ele não fez a turnê. Mas eu vi com a abertura do Megadeth no Campo de Marte, lá em São Paulo. Foi épico, foi maravilhoso. Então, de onde veio o Ozzy? O Ozzy é um cara que ele veio de uma família proletária da cidade industrial de Birmingham. E Birmingham é conhecida como uma cidade sem graça, chata, só industrial. E por causa do Black Sabbath, do Ozzy, das bandas de metal, porque o Judas Priest também é de lá, era uma cidade muito mais musical, muito mais rock and roll, muito mais heavy metal. Por causa disso, a gente conhece Birmingham como uma cidade legal, uma cidade bacana. O Ozzy, em grande parte, é responsável por ter tornado Birmingham uma cidade legal. E o que aconteceu? Ele nasceu em 1948, a guerra acabou em 1945. Então ele cresceu junto com os caras do Black Sabbath numa cidade destruída por bombardeios nazistas. Porque Birmingham foi uma das cidades mais bombardeadas pelos nazistas na Segunda Guerra. Então a cidade estava em reconstrução. E
O Ozzy, ele era de uma gangue, né? De uma ganguezinha de rua. O pessoal saiu na porrada na rua. E o Tony Iommi, o outro fundador do Black Sabbath, era de outra gangue. Mesmo assim, eles se juntaram, responderam ao anúncio e foram tocar. E o primeiro álbum deles é o Black Sabbath, né? Mas antes desse primeiro álbum, eles tinham uma banda chamada Earth. E antes ainda, eles tinham uma banda maior, que tinha um guitarrista de slide e um saxofonista que era Polka Toka, blues band, uma coisa assim meio doida, né? E aí eles se livraram do guitarrista de slide, do saxofonista, não sei onde estão esses caras, viraram Earth. Se eu não me engano, havia uma outra banda chamada Earth, aí, para resolver o problema, para não ter bandas parecidas, eles optaram pelo nome Black Sabbath, que era um nome de terror, de um filme de terror de 1935. E eu digo, e não só eu, que eu sou uma fanática, é a banda que eu mais amo, cara, eu vou pra lua pra ver o Black Sabbath, né? Então, acho que é Gustav Holst Mars. Então eu digo mesmo, o Black Sabbath, eles criaram, não, tinha outras bandas tocando pesado na época, Iron Butterfly, até os Beatles tocavam pesado. Tem umas coisinhas dos Beatles que você falou, isso daí parece hard rock. Ah, não, mas é Beatles. Mas assim, com o som pesado, a temática sombria e o visual, que eles se vestiam de preto, eles usavam aqueles crucifixos, aquela coisa. Inclusive, na capa do primeiro álbum, parece que a primeira versão, a primeira edição, tem um crucifixo invertido, foi a ideia da gravadora. Então, essa coisa mística, pesada, embora eles nunca tenham sido de fato satanistas, foi uma ideia da gravadora, veio com eles. Então, eles que criaram. O sonho estava acabando, né? Beatles acabou. Os hippies tinham acabado, mas o pesadelo só estava começando. O pesadelo, pra galera hippie, pra gente, foi o nosso sonho, né? Dos fãs de heavy metal. Né, a gente que cresceu com esse som. E o Ozzy sempre foi um cara muito doidão, assim. Ele ficou preso, ele tinha uma tatuagem de cadeia, né? Aquela coisa escrito Ozzy nos dedos. Na cadeia, eu acho que ele foi preso roubando o aparelho de som, alguma coisa assim. Não deu muito certo. Ele não era um bandido muito esperto. Mas ele tinha uma voz única. E aí ele saiu do Black Sabbath. Ele foi demitido. Por quê? Por causa do uso exagerado de álcool e drogas. Embora todo mundo ali na banda usasse álcool e drogas. Eles têm uma música chamada Sweet Leaf, que é sobre maconha. Meu vídeo não é monetizado mesmo, então tô me lascando. Não vou censurar as palavras, tá? E o álbum 4, volume 4, tem uma música chamada Snowblind, que é sobre cocaína. E esse álbum, ele é dedicado a Coca-Cola Company de Los Angeles. É Coca-Cola de coca, de cocaína, né? E esse álbum é sucedido pelo Sabbath Bloody Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, que é maravilhoso. Depois pelo Technical Ecstasy, que é um álbum que eu já não gosto tanto assim, embora seja muito bem produzido. E depois pelo Never Say Die. Nesse meio tempo, antes da gravação Never Say Die, o Ozzy chegou a sair um pouco. Você consegue achar alguma coisa do outro vocalista que online você consegue achar, e depois o Ozzy voltou. Eu não sei quem é esse outro vocalista que substituiu o Ozzy nesse período. Aí o Ozzy foi demitido de novo. Aí o Black Sabbath ficou sem vocalista. Aí, o que é que vamos fazer de nossas vidas? Aí chamaram um monte de gente. Até o Michael Bolton, um cantor de baladonas, foi chamado, fez teste. Eles chamaram David Coverdale, do Whitesnake. Só que o Coverdale não tinha formado o Whitesnake ainda. O Deep Purple, que era a banda do Coverdale, tinha acabado. Mas o Coverdale, ele estava querendo formar a própria banda, o próprio som. E realmente o David Coverdale é aquele cara que canta muito sobre sexo. E tem lugar no Black Sabbath que tem aquela temática que não é sexual, é uma temática mística, muitas vezes sombria, mas nunca realmente satanista, né? Tanto que o Ozzy sempre falava God bless you. Deus os abençoe.
E aí ele saiu e foi pra carreira solo. Blizzard of Oz, Bark at the Moon, né? Ultimate Sim. E ele teve um guitarrista maravilhoso, que é o Randy Rhoads, primeiro guitarrista dele. E o Randy Rhoads morreu num acidente aéreo, né? Junto com a cozinheira da turnê. E foi uma coisa que deixou o Ozzy muito arrasado. E depois ele fez uma turnê que tem um registro ao vivo muito bom, que é o Speak of the Devil. Eu tinha a camiseta da capa do Speak of the Devil, que é o Ozzy com os dentes assim, comendo carne crua. Foi nessa época que o Ozzy comeu um morcego. Como é que foi isso? Ele tava no palco lá, doidão, o pessoal ficava jogando coisa no palco. Aí viu um negócio lá, achou que era falso e mordeu. Era uma porcaria de um morcego vivo que mordeu a língua dele. Aí, pra o morcego largar a boca dele, teve que arrancar a cabeça do morcego. Aí ele virou um comedor de morcego. Isso foi muito bom pra carreira dele, né? Assim, pessoal, ele come morcego. Meu Deus, ele come morcego. Mas aí o que aconteceu depois? Num coquetel, assim, num evento da gravadora, eu me lembro da Sharon dando entrevista. Ninguém queria saber do Ozzy, porque era a época do Michael Jackson. O Michael Jackson tava bombando com o álbum Thriller. Aí os executivos, a galera não tava querendo saber do Ozzy, não. E o Ozzy tava na festa noiado, como era o usual. Aí alguém teve a ideia brega de soltar pombinhos. E aí o Ozzy pegou um pombo e aí tem as fotos, tem os registros disso. E o Ozzy arrancou a cabeça do pombo e tem as fotos dele drogado, doidão, com a boca cheia de sangue e o pombo morto na mão. Ah! E aí, mais uma vez, que ultrajante! Que homem horrível! Ele sempre fazia essas coisas. Tem um monumento nacional nos Estados Unidos que é o Alamo, que é lá no Texas. É um monumento nacional, assim. E sei lá porque o Ozzy achou que podia fazer xixi naquele monumento nacional. Aí ele foi preso, tem que pagar fiança, fazer um monte de coisa. Porque ele fez um xixi no monumento nacional. E ele tava sempre doidão. E ele casou com a Sharon, a segunda esposa dele. Ele já tinha 2 filhos com a primeira esposa. E a Sharon era filha do Don Arden, empresário do Black Sabbath. E ela foi empresariar o Ozzy. E a Sharon é uma pessoa que nós, fãs de heavy metal, a gente sabe que a Sharon, ela é capaz de tudo. Por uns trocados, por uma grana boa. Inclusive, o próprio Black Sabbath, empresariado pelo pai dela, dizem que tem uma música em homenagem a ela chamada Digital Bitch. Essa música foi composta pelo Ian Gillan, na época que o Ian Gillan foi parar no Black Sabbath. Era o Sabbath Purple, né? O Ian Gillan estava sem banda, não estava Deep Purple, foi gravar com Black Sabbath. Aí tem a música Digital Bitch, que é uma música que os fãs falam composta em homenagem a Sharon Osbourne. Coisa linda, né? A puta digital. Então fala-se muita coisa da Sharon, e a gente sabe que é verdade. Que ela é uma empresária vil, que, por exemplo, teve um evento, o Ozzy teve um festival itinerante chamado Ozfest. E lá para o início dos anos 2000, tava o Iron Maiden se apresentando e começaram a jogar ovos. Aí, pô, como alguém consegue entrar com ovos no festival de rock? Né? Aí a Cheryl, ela deu para umas pessoas lá que estavam lá na frente para ficar jogando ovo no Iron Maiden. Pô, o pessoal não ficar achando que o Iron Maiden era melhor que o Ozzy. São muitas historinhas assim da Cheryl, sabe? Toda a história da briga pelo nome Black Sabbath, porque depois que o Ozzy saiu um monte de gente e ficou o Tony Iommi sozinho. Ele gravou vários álbuns com o nome Black Sabbath. Tony Iommi é o Riff Master, é o pai da guitarra metal, guitarrista do Black Sabbath, é tipo a espinha dorsal do que seja o Black Sabbath e o cérebro do Black Sabbath. Né? E ele gravou vários álbuns, Seventh Star, com Glenn Hughes também foi do Deep Purple.
Nossa, era muita gente de Purple que ia parar no Black Sabbath. Aí tem o Headless Cross, Eternal Idol, né? E tem os álbuns com o Tony Martin, que é um excelente vocalista que eu conheci pessoalmente aqui em Brasília também. E, assim, sempre usando o nome Black Sabbath, só que houve uma briga judicial e o Black Sabbath ficou uns tempos sem poder usar o nome Black Sabbath, né? E aí usaram o nome Heaven and Hell. E eu, outra vez, tive a sorte de ver, né, em 2009, com o vocalista, o grande vocalista, pequeno grande homem, Ronnie James Dio. E aí foi estranho, porque eles não puderam tocar nenhuma música da era do Ozzy, que são as músicas mais conhecidas. Um dia ainda vou falar desse show. Aqui em Brasília foi épico também. E eles estavam usando o nome Heaven and Hell, que é o nome do primeiro álbum do Black Sabbath com o Dio. Então foi estranho pra caramba. Né? Mas assim, o show foi divulgado na cidade como Black Sabbath. Não foi como Heaven and Hell. Justamente por causa dessa briga judicial do Tony Iommi com o Ozzy representado pela Cher. Só que aconteceu uma coisa. O Dio morreu. E aí, eles resolveram deixar a briga de lado e resolveram voltar a tocar. E a banda voltou em 2011, né? E o que acontece? O Ozzy sempre foi um cara que abusou muito de álcool e drogas. Não dá pra dizer. Não dá pra isentar. Não dá pra dizer, foi uma pessoa que teve uma vida limpa. Não, muito longe disso. Tá? Ele tinha muitas sequelas desse uso exagerado de álcool e drogas, né? E acontece que a Sharon, por mais que você possa falar essas coisas dela, Digital Beach, não sei o que lá, você pode ter certeza que ela estendeu a vida do Ozzy uns 30 anos. Que ela segurou as barras dele. Ele também não era um cara fácil. Você pode imaginar o que é ser casada com um cara que é usuário? Eu posso, embora eu nunca tenha estado com um usuário. E ela segurou ele. Uma vez ele falou que ele era o caos envolto em música, e é verdade. A voz dele, sem playback, né? O pessoal baba muito ovo para essas cantoras aí e essas bandas que fazem playback. Babão, vai, que show maravilhoso. Era playback. Mas foi um espetáculo. O Ozzy não precisou de playback. Ele não precisou de dança, de nada. Só ele sentado e a voz dele. E esse último show, ele tinha deixado de tomar os remédios do Parkinson para poder dar um show legal e se despedir da plateia. E ele se despediu em grande estilo. E o dinheiro todo foi pra caridade, cara. E justamente foi no estádio do Aston Villa, que é o time pelo qual os os caras do Black Sabbath torciam. Tanto que o Geezer Butler, o baixista, uma hora ele tá com baixo, que é ASFC, que é Aston Villa Football Club. Inclusive, ano passado, quando o Ozzy ainda tava conseguindo andar, ele aparece na propaganda do Aston Villa. Ele ligando pro Geezer Butler, Ei, Geezer, que tal? Vamos no Villa Park hoje. Aí o Geezer Butler, só se for lateral esquerdo ou direito, uma coisa assim. Aí tu começa a tocar Paradise e vai mostrando os jogadores do Aston Villa, né? Até aquele goleiro chato lá da Argentina, que também é goleiro do Aston Villa, excelente goleiro, mas ele é muito marrento. Então é muito legal, assim, né? Muito bacana. E começa todo mundo ouvindo heavy metal. E eu tô quase chorando aqui, porque é como vivendo por um mundo sem Ozzy e sem Dio. É o fim mesmo do Black Sabbath. Porque quando eles fizeram o último show, teve a despedida do Ozzy, muita gente estava dizendo, é o fim do Black Sabbath, é o fim do Black Sabbath. Eu falei, não exatamente, né? Mas depois que o Ozzy realmente morreu e já o Dio morreu, é o fim mesmo. The end. Como foi a turnê deles há uns anos atrás. E pra mim bom, pelo menos o Ozzy foi em grande estilo. Se despediu de uma forma linda e hoje realmente teve o velório dele. E ver a Sharon, assim, que a gente sempre achou ela terrível, uma pessoa muito má. Ela tava um bagaço, escangalhada, né? Porque é o companheiro dela de mais de 40 anos. E um segurava a barra do outro, né? Então, com os filhos e tudo, os netos.
Mas fica aqui minha homenagem ao Ozzy Osbourne. Que eu me lembro dele ainda no primeiro Rock in Rio, gente, era mais gordinho. Aí com a camiseta do Flamengo fazendo assim. God bless you. Aí, pô, não é esse cara que come morcego e tá falando Deus vos abençoe. Era muito legal. E é triste, né? Assim, mas o cara foi em grande estilo, né? Não ficou agonizando nem nada, assim. E deixou um legado maravilhoso, né? Aí quanto é qual o álbum que você mais gosta do Ozzy, eu não consigo dizer qual, porque eu gosto de todos, velho. Eu tenho vários dos álbuns do Ozzy, assim. Eu acho incrível. Eu me lembro de uma amiga minha dizendo que quando ela era adolescente ela achava o Ozzy Osbourne bonito. Eu, que isso, meu? Tá doido? É cara muito doido. Cheirou tudo, fez tudo, mas conseguiu em um momento ele largou aquela vida louca e foi ter uma vida mais saudável, né? O que possibilitou ele ter uma sobrevida longa. E aí fica a minha homenagem ao Ozzy Osbourne. Prince of Darkness, de Birmingham. Sabia lá na cidade de Birmingham tem um touro gigante que faz uns barulhos lá na estação de trem. Aí fica lá na estação de trem, é o Ozzy the Bull. Aí é interessante como surgiu realmente o riff do Black Sabbath, que criou o heavy metal, da música Black Sabbath. Que o Tony Iommi estava tocando, querendo tocar uma música chamada Marte, da Sinfonia dos Planetas, do Gustav Holst. Ele estava fazendo aquilo na guitarra. É pô, legal. Sabe o que é um intervalo, basicamente? Que é o intervalo da quarta aumentada ao quinta diminuta, que a gente chama de diabolos em música. Que é um intervalo muito importante para o heavy metal. Né? E em tempos antigos era até proibido você tocar esse intervalo do diabo, né? E aí eles colocaram uma letra bem sombria, né? Por causa de um pesadelo do Geezer Butler. O Geezer Butler retratou o pesadelo dele ali. Gustav Holst, Marte, Sinfonia dos Planetas. Então é isso aí, gente. Fica a minha homenagem ao Ozzy Osbourne. Saudades eternas de um grande cara. Um abraço e boa semana.